Hoje é dia de cancelamento. Você acha que o seu quarterback jogou muita bola? Hoje a gente veio aqui falar mal do seu quarterback dos últimos 10 Super Bowls. Comigo aqui hoje, Renan Moraes Salve! e Fernando Lucchesi. Fala, minha tropa. Claro, eu sou o Murilo Lucchesi. Roda a abertura. Um assunto que normalmente ele gera polêmica, né? Porque normalmente quem torce para os times que estão envolvidos no Super Bowl sempre acha que o seu quarterback foi melhor do que ele realmente foi. E sinto cheiro de treta nesse vídeo. E Vamos lá! falar mal de um quarterback que foi campeão do Super Bowl é sacanagem, né? Mas é isso que a gente veio É, fazer aqui. aí A tem gente gente que foi por merece isso. falar mal, viu? Tem gente que merece, viu? Porra, tem gente Então vamos boa que lá. merece ser falada mal, né? Super Bowl 50. Super Bowl que ocorreu em 2016 com Denver Broncos e Carolina Panthers. A gente tem o nosso queridíssimo Peyton Manning como campeão em um jogo pífio comparado com a carreira do Peyton Manning, com 0 touchdowns, 141 jardas, 13 passes certos de 23 tentados, com a porcentagem de 56% de passes certos e uma interceptação. Quem começa falando do Peyton Manning? Cara, com todo respeito ao Peyton aí, cara, mano, é muito bom, mas pra mim ele é disparado o pior dessa lista. É, isso que eu ia falar. É ruim a gente começar por ele, É, porque a gente já começa tirando o band-aid logo cedo. Porque assim, pra começo de conversa, tirando o que a gente vai falar mais pra frente, sem spoilers, que já é spoiler porque já aconteceu, mas o Peyton Manning ele nem participou da campanha. Quem dá o seed 1 pra ele é o saudoso Brock Osweiler, do contrato de 50 milhões com o Houston Texans. Ele que vence os Patriots no Colorado na semana 9, se eu não me engano, e é o jogo que é o desempate, por exemplo, para quem mandou o jogo da final da NFC. E aí o Peyton Manning que estava lesionado e idoso, é verdade, né, ele estava com uma inflamação na face, na planta do pé, ele joga um futebolzinho, City plantar. isso aí, ele joga um futebolzinho mequetrefe, né. Inclusive É, não. eu estava revendo os highlights do jogo aqui antes da gente gravar. Cara, tem uma interceptação que ele faz, que ele comete no segundo ou terceiro período, e ele tá com a bola no peito do cara, pô. Parecia que ele mirou no cara, nem que ele tentou acertar o recebedor, assim, bem ruim mesmo. Assim, bem É, patética a não. apresentação do. Ele não foi relevante na campanha, ele não foi relevante no Super Bowl, ele não foi relevante no Super Bowl. Acho que desses Cara, o 10, Super Bowl é 11 quarterbacks que tem aí, eu acho que dois ou três além dele não foram os MVPs também, mas beleza, é porque teve algum outro jogador que jogou muito bem e mereceu. Ele não. Se você entregasse pro left guard, seria mais merecido do que o Peyton Manning, o MVP, nesse jogo aí. E se a gente pegar aqui a tier list aqui, né, É, de não atrapalhar fez muito, o Peyton Manning atrapalhou. É, O Peyton Manning ele jogou contra o time dele e olha, mano, a gente tá falando do não, Peyton detalhe, ele Manning. não foi MVP. O MVP desse jogo foi o Von Miller. Foi o Von Miller, então, não, não. perfeito. Foi o que o Fê disse. Eu tô dizendo que, tipo, além do Peyton Manning, mais dois ou três nomes dessa lista também não foram MVPs do Super Bowl. Mas que nem o Tom Brady no Super Bowl 53, o Sam Darnold agora no último, beleza, é contestável. Matthew Stafford no Super Bowl 56, tudo bem, é que teve jogadores que destoaram. Agora o Peyton Manning, se você coloca o cara do Gatorade como MVP, ele mereceu mais que o Peyton Manning, o MVP. Cara, e é Individualmente cruel você falando, falar isso da carreira do Peyton Manning, né, cara? Porque a gente tá falando de uma das carreiras mais brilhantes da história da NFL. Lógico, o título é Porque, título, e tem muita gente que vai falar, pô, mas ele ganhou. Mas, cara, totalmente arrastado pela defesa, cara. Se não é a defesa ali dos Broncos, não ia funcionar porque esse time. o ele jogou menos recorte que o Ken temporal foi Newton muito nesse injusto com jogo. ele. Sim. Provavelmente. É que o recorte temporal foi muito injusto com ele, porque a gente pega o último jogo da carreira dele. É, o último rodeio, né, como ele mesmo disse. Né? É. Alguém Ele é discorda de jogador, mais sorte do que mas é mais juiz? sorte que o juiz. Não era pra ele Mas estar lá, ele estava lá, ele tentou não estar e ainda levou o Super Bowl pra casa. É, isso O aí, famoso campeão culposo. é, tá bom. não tinha intenção de ganhar. E agora que começa a polêmica. 2017, Super Bowl 51, Patriots contra Atlanta Falcons.
Tom Brady, nesse jogo, com 2 touchdowns, 466 jardas, 43 passes certos de 62 tentados, que inclusive isso é um recorde na história da NFL, um Super Bowl com 62 passes tentados por um quarterback. E teve uma interceptação. A maior de todas? Vamos falar de número frio? De número frio, não é o melhor Super Bowl do Brady dos últimos 10 anos. Não, nem de perto. Mas é o mais decisivo, é o mais histórico. E Cara, eu. eu acho que o peso eu entendo o que você tá falando de número frio, mas eu ainda preciso pontuar aqui. 466 jardas num jogo que você obrigatoriamente tinha que passar a bola, porque você tinha um relógio contando. Você tinha um Você Ah, relógio, você não. tinha 25 pontos de você diferença, tinha né? 25 pontos e um relógio enxuto. Então, assim, não sei se não foi eu acho que você deve estar falando da partida dele contra Seattle, né, que você fala que é o melhor Não, contra Super Bowl Seattle dele. não entra. Não, na Não, verdade, mas o você tá melhor dizendo Super que não Bowl foi o melhor dele. Super Bowl dele, né? É, o melhor Super Bowl dele como desempenho pessoal é o que ele perde, é o 52. Ah, 505 tá. jardas passadas no Super Bowl. É possível. O, Se eu não me engano, é o recorde de mas, jardas da história dos Super Bowls na derrota. Não é, só em derrotas, né, mas no geral. Ele tem um mas desempenho assim, muito, muito, muito bom quando ele joga o Super Bowl por Tampa também. O Super Bowl dele por Tampa, ele tem um desempenho excelente. Ele então, tava com mas o é, Mahomes do outro O lado. Brady só jogou, Não é principalmente desses últimos o 5 aí, McLaren. ele só jogou um Super Bowl mal, né, que foi o contra os é, Rams. eu fico muito tentado a colocar em jogou demais, porque vendo a lista aqui tem 2 Super Bowls, 2 atuações aqui que me enchem os olhos um pouco mais. Não tem o mesmo peso histórico dessa, obviamente, mas eu tô ponderando pelo desempenho do quarterback em si. Eu Cara, eu 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 acho que é a seguro maior para MVP atuação dos MVPs. esportiva de um atleta na história. Eu seguro para MVP dos MVPs. MVP dos Para que MVPs. Porém, eu seguro. você nunca viu o The Flu Game do Michael Jordan? Que isso? É, É a maior o, desempenho esportivo individual da história dos esportes. eu Não acho que teria dá outro pra ser colocar um jogou humano, demais e esperar, pô. não Dá pra tem colocar, tá outro muito ser cedo ainda. humano que teria feito o que ele fez naquele jogo. Eu acho Assim, que tá muito cedo ainda a pra gente colocar pode MVP dos começar a falar MVPs. é porque a gente vai começar a abrir um jogo mais forte que o juiz e MVP dos MVPs logo de cara, né. Eu acho que dá pra gente levar o debate mais pra frente. Mas, tipo assim, o Patrick Mahomes talvez tenha mais talento que ele, o Peyton Manning talvez tenha mais talento que ele, mas ninguém faria o que ele fez e tem contexto. É a temporada que ele começa sendo banido pelo Roger Goodell, injustamente, que o Jacob Brissett e o Jimmy Garoppolo ganham 4 jogos pra gente. É a temporada que a mãe dele tá, mano, nas últimas, inclusive nem sei se tá viva ainda, se já tiver ido que Deus a tenha, mas ela estava nas últimas e pediu licença no hospital pra conseguir ver o jogo do filho, cara. Ela foi de última hora, assim, para o jogo e foi pego de surpresa. O cara tomando 28-3 por responsabilidade dele na interceptação do Robert Alford, e ele virou o jogo, mano. Que mental é esse, pô? Laser focus. E aí? A gente vai, Vamos então, segurar pra deixar a discussão pro final, né? O o que vocês MVP dos acham? MVPs vai ser um só nessa categoria? É, tem que ser um só. E é esse que Não é o tem drama, como, não né? tem como. Não tem como. Hoje a gente tá falando ali dos últimos 10 anos, né, de 2016 para cá. Provavelmente a gente vai fazer mais episódios como esse, mas acho que cada episódio que seja de década, pelo menos, ou só pode ter um cara MVP dos MVPs. Não tem como colocar dois. Eu imagino que deva Não ter, tem vão como. ter, né? Muita, muitas décadas vai ser difícil escolher, assim como essa. Mas para mim é um só, não tem como Eu acho que discutir, as e eu 2 acho que eu pontas seguro. é Eu seguro, eu individual e no seguro. meio a gente vai encher aí, mas as 2 pontas têm que ser individual. Eu ficaria aqui, porra, seria pra mim um sacrilégio voltar contra o Brady nesse jogo, então eu ficaria com o MVP dos MVPs, mas aceito continuar o debate pelo entretenimento lá na frente. Tá muito cedo. Eu acho que Segura tá ele muito aí, cedo então. pra gente. Segura pra MVP dos MVPs. Bota ele pra isso. Coloca ele lá em cima e depois a gente desce, se for o caso. Quem tiver que descer, a gente vai colocar outras pessoas na prateleira e a gente vai descendo aí conforme for. Não coloca ele no jogou demais, começa a me Justo. ofender. Vamos lá, o que que a gente Cara, vai cara, tem outro esse candidato aqui, aí. falar desse Super Bowl eu não Aí eu sou, vou ser eu não cruel. sou Vamos torcedor. ser Aí eu Vou vou breves, ser deixar claro, cruel. eu não sou vamos ser breves. torcedor. Não, eu não sou torcedor de nenhum dos dois times, tá? Mas, cara, esse é o maior conto de fadas, talvez, que eu já tinha visto. Talvez com o Leicester no campeonato inglês. Mas, cara, esse conto de fadas é uma coisa surreal, cara. O Lester não era loiro e tinha olho verde.
Cara, é surreal o que aconteceu com esse cara. O que esse cara fez nesse jogo, tá? Pô, Vamos lá, pessoal. se A não gente tá fosse falando de. gravado, o Nick Foles ia ser chamado de drogado nos pubs de Filadélfia, pô. Cara, Ninguém ia acreditar nele. cara, Big só, Dick Nick. só o pessoal entender, a gente tá falando do Super Bowl 52 de 2018. O Super Bowl foi entre Philadelphia Eagles e New England Patriots. O Nick Foles, nesse dia, e acho que nunca mais ele repetiu isso na carreira dele, tá? Ele teve 3 passos para touchdown, 373 jardas. Ele tentou bastante, ele tentou 43 passes para 28 certos, dá 65% de aproveitamento. Ele tem um touchdown recebido no Philly Special e uma interceptação. Cara, se isso não é o conto de fadas, eu não sei mais o que é conto de fadas. A gente precisa Ele colocar simplesmente aqui, zerou o scorecard. antes que o Fernando Todas comece a as declarar de estatísticas que amor ele aqui, poderia. Desculpa. a gente precisa colocar aqui, se a gente estivesse falando de um gráfico entre expectativa e entrega, é Cara, o esse maior jogo é gap da história do futebol americano. a Cinderela da NFL, cara. Assim, ninguém esperava. Quer dizer, ele jogou bem, né? Acho que é a final de conferência. Ele veio de uns bons playoffs, mas todo mundo Só olhava e joga falava: playoff. porra, essa vaca em cima do poste aí, uma hora vai cair, né? E assim, não sei o Ele que só ele tá joga fazendo playoff, aí. não é? E, Qual vai cara, ser eu, no eu, final da tava, eu temporada tava vendo uns regular? highlights aqui com lágrima nos olhos. E, porra, só Te passe entendo, cara. bonito, cara. E ele escapando dentro do pocket, escapando de blitz, escapando de pressão e acertando o passe que o Nick Foles não deveria acertar. Foi loucura. E, inclusive, no quarto período, ele tá perdendo, porque aí você fala, pô, a hora do Brady, né? O Brady acabou de virar um 28-3. Acabou de virar um jogo contra a Philadelphia, se não me engano, ficou 10 pontos atrás do placar, alguma coisa do tipo. E eles viram de novo. Aí falou, pô, acabou, o Nick Foles não vai ter mental pra competir. O filho da puta teve, mano. O espírito do E é um Eli puta Manning passe saiu do lá meio de do Nova campo. York E e É talvez, um tentou passe. entrar na talvez, NFL. né? Aquele, Se não aquele fosse o. touchdown contestado. Talvez a história pudesse ser outra, porque o Brady tava com uma hora do cacete nesse dia também. A gente falou, né? 505 jardas e tal. O Brady sofre um fumble na último drive, né? Que é aí que é onde o título é decretado. Talvez ele tivesse uma campanha de título ali, quem sabe em um outro plano. Cara, eu não Fica aqui sei o sonho. dizer se qualquer outro quarterback na história do Super Bowl já recebeu um passe pra touchdown, cara. Ele recebeu um passe pra touchdown, cara. Isso é surreal, cara. Isso é Pô, essa é inacreditável. uma boa pesquisa. Eu vou até puxar aqui agora. Então, porque, cara, eu imagino que, tipo assim, existem outros jogadores que não são quarterback que devem ter feito passe pra touchdown. A gente tem o exemplo tem que Até falar, o não. próprio Julian Edelman já fez, já. Por New England. Então, mas agora um outro quarterback que recebeu um passe pra touchdown, cara. Oh, e o que é E interessante, o que é muito interessante é que o New England Patriots, um quarto antes, faz exatamente a jogada que o Philadelphia. é isso que eu ia falar agora. Essa, Só essa que o Tom jogada, Brady não essa é uma jogada. jogada no meio campo e E é os, uma bola que o Brady não consegue e receber. os Patriots tentaram de novo agora contra Seattle e o Drake May também não recebeu. É uma jogada do Josh McDaniels, isso aí. Eu não sei como isso chegou na Filadélfia. Inclusive, vamos investigar essa porra. Se vocês falarem que o Nick Foles nesse Super Bowl tem que ser colocado em ajudou, a gente vai arrumar uma briga aqui agora, cara. Não, Jogou Hoje a demais. não, gente Jogou pra demais. se mim, não for MVP dos MVPs, na mesma prateleira, viu? exatamente, a gente tem se vocês querem iniciar um debate que eu acho que não deveria existir, mas, porra, se ele não é o segundo, ele é o terceiro cara dessa lista aí. Cara, E ele jogou contra um timaço, né? A gente precisa colocar contexto aqui, né? Philadelphia era um timaço também, tinha o Alshon Jeffrey jogando muita bola. Mas assim, o time Contatos. dos Patriots esse ano era loucura. E detalhe, pra mim o melhor cornerback que os Patriots tinham não jogou por birrinha do Bill Belichick. Malcolm Butler fica no banco pro Eric Rowe jogar e ser jantado pelo Alshon Jeffrey nesse jogo. Eric Rowe, cria da Filadélfia. Queria de Mandamos Philadelphia. de O infiltrado. infiltrado, filha da puta. Mandamos de infiltrado É pra dar isso um e Super aí. Bowl aí? pra nós. É isso aí. MVP dos MVP também? Ca- Cara, Cara, quem que eu a gente acho, vai ter eu pela acho que do, frente? Vamos do colocar ele mesmo no jeito jogou que. demais. Então, do mesmo jeito que a gente ponderou muito todo o mental e toda a reviravolta que o Brady teve no Super Bowl anterior, eu acho que é o ponto que o Renan tocou é muito interessante. A força mental de o cara no quarto período tá perdendo pro maior quarterback da história, vindo da maior virada da história do Super Bowl. O cara olhar pra isso e falar, não, toca no peito do pai que eu vou resolver. E vai e resolve. É loucura também. Não, é Se loucura. ele não for MVP dos MVPs, ele tem que ficar, tipo, no meio termo. Cara, Eu tô olhando essa aqui já discussão no pro final, spoiler eu da colocaria lista. MVP isso, cara. E deixa essa discussão pro final, deixa pegar fogo no final, pô.
É, Não, eu acho que não vai ter muita gente melhor que ele nessa lista não, cara. vota no MVP dos MVPs e no Sem, final da lista vai baixar um dos dois. sem dar Aí spoiler. lá a gente pondera mais, vai ter Ah, boa. pensado melhor. Vocês podem escolher, dependendo do que vocês baixar aí, acabou um sócio do canal. O outro já abandonou Qualquer mesmo. um dos dois, né, na realidade, né? Ai, vamos lá. Quem que Vamos vem lá. O quem Murilo que tá vem vendo só o agora? market share dele na empresa crescendo. Quem que vem agora? Vamos lá. Aí a gente tem um Super Bowl que, cara, ele é extremamente questionado, principalmente para quem gosta de ataque, tá? Quem gosta de defesa achou lindo. A gente tem o 13-3 dos Patriots nos Rams no Super Bowl 53. O Tom Brady, nesse jogo, ele fez 0 passes para touchdown, ele lançou para 262 jardas, 21 passes completos de 35 com 60% de acerto, uma interceptação. É, na minha opinião, acho que não tem nem discussão do pior desempenho do Tom Brady no Super Bowl é esse, né? Ah, eu não vou ter os números aqui do início da carreira dele, onde que o Vinatieri foi MVP de Super Bowl, mas Mas 0 passe pra touchdown, acho que foi o único da da carreira do Tom história Brady. recente. Sabe o que é interessante? Dá preguiça de lembrar desse jogo. Esses 2 times que estavam aí, esse foi o ano que teve aquele jogo pra 100 pontos lá do Los Angeles Rams e do Kansas City. Chiefs. Sim. Não, Kansas foi? City Kansas Foi. City e os Rams, né, Foi exato. que é o primeiro ano de titular do Mahomes esse ano. Isso, e o São do 2 jogos, se eu não me engano, contra os e Patriots do já vem pra quase 90 pontos, e contra o Rams passa de 100 pontos, né? O Kansas nesse do próprio Jared Goff, né, então assim, teve esse tiroteio, quer dizer, esse ataque de Los Angeles tinha esse potencial, tava lá. Esse Super Bowl que vai ter torcedor de New Orleans com um pesadelo até hoje daquela falta não marcada. É Foi verdade, é verdade. Atropelo daquele pai E da o o roubo da história e da os NFL. Patriots tinham acabado de ter um jogaço contra Kansas City em Kansas, decidido em overtime do AFC Championship. Então, porra, a gente esperava muito jogo nisso aqui. Foi Cara, extremamente foi o Super frustrante, Bowl mais chato que eu assisti, cara. extremamente Eu vou frustrante. extremamente chato, Eu não cara. posso chamar de chato, né, pelo clubismo Que nem o que aqui está, mas foi extremamente frustrante a gente não ver, porra, sei lá, 25-30 num jogo desse. Não, E isso foi frustrante da gente não ver um Super Bowl Brady e Brees. Jogou, mano. seria A gente teve é. tudo pra ser um um Super bom Bowl Brady e direcionamento Brees. pra fim de carreira E do Drew e Brees. e o Bra e o Brady procurou, né, o Brees que não apareceu. Ah, Cara, pra variar, a né? gente vai entrar na discussão do Uma Sean Payton, mas epítome da isso carreira fica dele. para o próximo episódio, cara. A discussão do Sean Payton e todos os times que ele teve e conseguir um Super Bowl cara, é uma puta sacanagem, mas isso fica com o próximo episódio. Assunto não vai faltar pra gente falar Tá, sobre isso. vamos lá. Dito isso, de atrapalhar não fez muito Tom De Brady não no Super atrapalhar Bowl. fez muito, é isso aí. O Brady vai ter que estar nessa esferinha aí, de não atrapalhar fez muito. Você discorda, Fernando? Ele consegue inclusive o jogo, vamos lá, talvez ele tenha ajudado, porque Não, não, porque não. a Não teve campanha um passo pra touchdown, pô, foi tudo não, field mas goal. vamos lá, ele não deu passe pra touchdown, mas aí eu vou lembrar do lance em si, tá. O touchdown que provavelmente deve ter sido um TD terrestre, já que o Brady não tem passe, Foi. começa num passe Foi tipo de do, 40 jardas dele para o Rob Gronkowski. Então, foi do Sonny Michel o touchdown, se eu não me ele engano. achou o passe da partida, tava lá na campanha, não foi uma campanha modorrenta, feita de um Mas fumble, nada. Então ele construiu a campanha da vitória e que foi finalizada com, de repente, Sonny Michel aí que o Fê falou. Então assim, talvez dito tenha isso, cara, mas o que a ajudado. gente esperava do Brady, pô, foi muito abaixo, cara. Eu acho que Ah, ele, de não atrapalhar, ele fez muito, porque ele teve um jogo muito, muito ruim, é cara. porque Ó, assim, ó, os stats dele, eu pô, vou dar os stats dele, 262 jardas, cara. Eu acho que dos últimos 10 anos, o Super Bowl, todos os campeões do Super Bowl, é o pior, a pior contagem de jardas que tem a dele, cara. não, não, não. Tô aqui com a lista aberta aqui, Peyton Manning teve Não, não, 141. ele tem outro pior também. Ele tem um de 201 jardas. Tem coisa Só ele. tem coisa pior ali E pra tem o, frente. tem o Brady com 262, 286, 201. Ah, não, o Mahomes. Eu acho que se não for o pior, é o segundo Tem pior. coisa pior ali pra frente ali também. Mas não vamos dar spoiler não. E o Peyton Manning com 141 jardas aqui é sacanagem, que a gente já falou. Aí não conta, aí café com leite. Já tava Tá. aposentado isso aí. Né? O, Acordaram o velho agora, pra Tá, jogar o jogo, o velho tava em Fernando, casa já. vai no de não atrapalhar fez muito, ajudou. Não, de não atrapalhar fez muito pra causa mais sorte que juízo. Não é nem culpa dele, mas é que foi um jogo tão asqueroso que E é o que a ofusca gente falou, ele não atrapalhou, ele não qualquer teve nada boa. bizarro, assim, que possa ter atrapalhado de fato, né. Então atrapalhar, não atrapalhou não. Mas vamos lá, foi mais a defesa do que ele de fato. Qual que vem agora, seguindo, Mu? seguindo.
a gente vem para o nascimento de uma lenda. Sir Patrick Mahomes em 2020 contra o 49ers. Mahomes nesse jogo, que talvez foi o pior desempenho dele no Super Bowl, 2 touchdowns, 286 jardas, 28 acertos de 42 para 62%, 2 interceptações e 1 touchdown corrido. Só que, cara, o clutch desse homem, É, esse jogo porque é no mesmo esse jogo é tempo o que a gente viu, e aí tá spoiler para os nossos telespecs, não, mas no eu chão vou do seu fazer apartamento. Exato. Você não tinha sofá ainda. E a gente viu foi aquele jogo que eles estavam perdendo de 20-10, que é o Jimmy Garoppolo inclusive que tá ali, né, que a gente mandou pra lá, É. o Gatópolo, e o Mahomes vira esse jogo aí. Pô, puta jogo, viu, inclusive. Puta jogo. Falando de Jimmy Garoppolo, queria fazer aqui uma aspa, que já teve um amigo meu, na época que acompanhava futebol americano comigo, que fez um perfil no Tinder usando o Jimmy Garoppolo como se fosse ele, se passando por Jimmy Garoppolo. Ah, Possivelmente foi o perfil do Tinder mais curtido do Brasil, rendeu foi o desse amigo resultados. meu. Ouvi falar que rendeu resultados. Grande amigo. É, então. Foi uma das maiores fake news que já aconteceu na história de aplicativo de Ah, namoro no Brasil. se tiver alguma cara, mulher aqui que já deu match com o Felipe Cipriano, por favor, se apresente nos comentários. é, Muito cara, mas bom. não, mas analisando aquela temporada, eu acho que a gente tá falando aqui de Super Bowl, mas, cara, o Mahomes naquela temporada, eu acho que é a temporada mais incrível do Mahomes. Ele passa de Porém, 50 é o pior TDs, né? Super Bowl, é o pior Super Bowl. Cara, a virada deles contra o Tennessee no Divisional Round, cara, é uma coisa absurda, cara. 21-0 no primeiro quarto, né? Eles viram o jogo, é E loucura. ele vira o jogo, e ali que ele vira o Não, Magic essa foi Mahomes contra Houston. contra Houston, e ali que ele É, vira o Magic Mahomes, né? Cara, a temporada. É que o Super Bowl dele, dos três, fora os que ele perdeu, claro, tô falando dos três que ele ganhou. Mas acho que esse é o pior dos três do Mahomes. Eu acho que um ajudou, cabe bem ali, beleza. Na, Porque, cara, não eu acho sei, que cara. ele É, demorou para esquentar, mas a hora que o time precisou dele, ele compareceu. mas é assim, cara, ó. ele erra muito fácil nesse jogo. Porque de 42 tentados, cara, ele acerta Mas é que a gente 28. precisa contextualizar aqui. A Ele erra gente lá na 14 frente, passes. eu vou falar um spoilerzinho, Tem 2 obviamente. touchdowns, tá? A A gente, 2 a gente sabe que a interceptações. gente vai chegar ali no Matthew Stafford. E ele jogou mais que o Stafford. E eu acho que o Stafford ajudou. Cara, colocar o Mahomes como ajudou também é complicado, né? Ele é o Não, coração mas desse isso aí Kansas não. A City gente desde que ele colocou o Tom chegou. Brady de não atrapalhar, fez muito. Não, Não mas é? o Mahomes, ele é o coração desse Kansas City Chiefs, né? Cara, é que sem ele o time não existe. É difícil, Pelo, cara. pelo, Mas é o pelo desempenho dele programa, em números frios não é bom, cara. Você tem 2 TDs e 2 interceptações. Você tem 62% de média de acerto. Ele errou 14 passos, pô. e E ele tem um vamos TD falar a real corrido aqui nesse jogo também. também, que é a informação que passou batida que ele tem um TD Tá, corrido nesse jogo. mas vamos falar a Na real também. prorrogação, né? Pelo que você anotou aqui. Esses números dele foram inflacionados no último quarto. Ele tá tendo um Super Bowl meio que pavoroso até o último período. Que é E o que assim, vale, né? O Super Bowl só não estava perdido no último período porque era o nosso querido Felipe Cipriano, o quarterback do outro time. O grande Jimmy Garoppolo. Porque assim, se fosse O Garoppolo sei provavelmente é lá, um dos piores quarterbacks a pisar no Super Bowl, cara. se fosse o Carson Wentz, saudoso Carson Wentz, na época que sabia lançar um passe pra frente sem ser Talvez tivesse interceptado do acabado outro esse jogo lado. antes dele acordar, né? A hora que o Mahomes acordasse era só. É que nem no Super Bowl que ele perdeu pro Eagles o próximo, que ele acorda faltando 6 minutos para o jogo acabar e o jogo já tá 40-6. Mas uma questão de filosofia futebolística aqui. O quarterback que joga só o último quarto, ele merece bônus ou ônus sobre isso? Pô, no Ah, Super Bowl, um quarterback que é aparece clutch, no pô. último quarto e ganha o jogo, pra mim vale mais do que jogou os 3 quartos. Pega Matt Ryan Clutch vale muito, Não, Tom pô. Brady, pô. ele aparece e ganha o jogo, aí tudo É, bem. Agora, se ele aparece para fazer número em garbage time, aí não, é é total. inútil. É isso aí. Mas Eu gosto mais. eu ficaria entre ajudou e jogou demais. Eu acho que possivelmente ele vai ser o Jogou pior demais, dos jogou jogou demais. demais ou vai ser o melhor dos ajudou. Eu concordo com você. Ele é o pior dos jogou demais, mas seria o melhor dos ajudou. Mas eu acho que E também pra aí jogou. a gente pode seguir aquela ordem que do É, mais próximo do cabeçalho ali pro mais longe vai, tipo, dentro da categoria.
Então quem ficar em primeiro é o melhor jogou demais e quem ficar mais longe é o pior jogou Isso, demais. perfeito. A regra não Ah, então a escrita. gente a gente Eu muda. mantenho o jogo demais, depois a gente vai ter que mexer isso aí pra equalizar. Quando terminar de É, colocar todo mundo no tier list, a gente abre a discussão. E aí, vamos mudar o quê? até porque vai Você cair quer alguém do isso? MVP dos MVPs, essa lista vai mudar bastante. E Até porque o MVP dos MVPs, provavelmente quem descer vai ser o primeiro do jogou demais, né? Exato. naturalmente. Cara, Então vai é ser o primeiro loucura. mesmo. E às vezes a gente precisa desenhar pra ver. O Nick Foles jogou mais que toda essa galera que a gente tá vendo aí, porra. Por incrível que pareça. Absurdo isso aí. Mas vamos lá, Hum, eu manteria agora um jogo demais e depois no finalzinho a gente faz um recap, porque a gente tem compromisso com a verdade e com a precisão. Vale por você. Cara, e vamos lá. Aqui a gente não tem clubismo, tá? Então, eu quero que se foda o Tampa Bay Buccaneers, Carolina Panthers e também, com muito gosto, o nosso Atlanta Falcons. Seguindo o baile, 2021, Buccaneers e Chiefs. Tom Brady, mais uma vez, na minha opinião, pro melhor Super Bowl dele, tá? Já falei isso pra vocês. Tom Brady nesse jogo, 3 touchdowns, poucas jardas até, 201 jardas, 21 passes acertados de 29 tentativas, 75% de acerto, tá? Um jogo relativamente tranquilo de 31-9, uma final que o Mahomes não conseguiu fazer nada contra a defesa dos Bucks. E aí? Posso ser polêmico aqui? Diga lá. Ajudou. Que isso? A, Ah, de- não. a defesa, Não, mas Pelo amor de Deus. peraí. Que a jogo que defesa você tá louco, porra? a defesa de Tampa triturou o ataque de Kansas City. A defesa de Kansas City nesse Super Bowl era uma mãe, e é tipo assim, daquelas mães boas, tá ligado? Que tem filho de 32 anos morando em casa e faz o pratinho preferido dele até hoje, tá ligado? Aquelas mãezonas. Meu irmão. E aí, mano, foi só um jogo comum do Brady. Tipo Meu assim, irmão, se pro esse, Brady, se esse jogo. ele tava em dia 12 de outubro, jogando ali terceira rodada, jogo em casa, o Super Bowl foi em casa. Exatamente, irmão. Para ele Presta foi atenção. tranquilo. Se esse jogo fosse um vinho, o Tom Brady era o apogeu. Se fosse sexo, ele era o orgasmo, pô. Que isso, ele foi tudo que aquele jogo Não, precisava. Mano, ele foi não. Não, perfeito. sem contar, Ele tava num grau de o tabu que maturidade, caiu, velho. nos anos O tabu que dourados caiu. dele. Ele não tinha tomado a gaia da Gia ainda. É, não, inclusive Foi esse sentir foi o só mesmo último, pra mesmo. esse foi discutivelmente o último dia feliz da vida de Tom Brady. Aspas aqui. Cara, não, na boa. Até hoje, ele não Na entendeu até boa. hoje. Ele foi, eu Ah, concordo cara, com ele você. quebrou o tabu de ganhar Super Bowl em casa, cara. Ninguém tinha Não, feito isso. eu Isso é concordo com o importante, Fernando porra. quando ele quer dizer, ele não disse que o tom foi pouco exigido. É, então, pra Porque, ele foi um jogo comum, ele não cara, precisou correr atrás do mas placar, a defesa não a pressionava impressão que ele. dava é que se ele precisasse passar 100 vezes a bola esse jogo, ele ia acertar 90. E, Tava fácil. Não, Não, é. foi Mas difícil, ele mas tava num auge de talento, experiência, conforto, com um time redondo. Pô, esse time dele era muito bom. Tinha o Chris Godwin jogando muita bola, Mike Evans. Ele tinha o Antônio Brown tava nesse time, o Rob Gronkowski. Porra, muita véia pegando tudo. ele É, não, tinha uma defesa incrível. Então, assim, ele tava ele foi pra realmente. Tampa e montou o Amigos de Tom Brady em Tampa. Levou o Ele tava Fournette, num Tony estágio. Brown, Gronkowski. Ele tava num estágio de pleno conforto. E Kansas City não vai pro jogo, pô. Entendeu? Então, Não, assim. a defesa Mas de só Tampa porque nesse o tempo foi adversário só. não ameaçou reação, não dá pra falar que ele só ajudou. Não, ele foi o cara que montou essa porra. No Cara, pré e no durante. Jogou eu acho que demais. ajudou é pouco. Eu acho que ele jogou demais. Jogou demais. Pô, E jogou cara, mais que o Mahomes, inclusive, que a gente já colocou no jogou inclusive ele demais. jogou demais. Esse que eu ia falar. Esse seria o próximo ponto. Se colocar no jogou demais, ele ainda tá na frente do Mahomes. Foi polêmico. Foi Eu tipo ver ainda. minha ex beijando um cara muito mais bonito que eu esse jogo. Certo? Tá. Vamos lá. Vamos mudar. Foi Estamos em cima específico do demais. Brady. Vamos seguir. Matthew Stafford. O Matthew Stafford, em 2022, pegou o nosso querido Joe Burrow no Super Bowl. O Joe Burrow, um baita prospecto naquela época. Ainda hoje, até acho ele um bom É jogador. um bom prospecto. É, 3 touchdowns pro Matthew Stafford, 283 jardas. Ele tem um aproveitamento baixo de 65%, são 23 acertos de 40 e 2 interceptações. Aí, cara, pra mim, o Matthew Stafford,
ele é, cara, a descrição do meio da nossa tabela, nesse jogo. É o ajudou puro. Ali é o ajudou puro, cara. Ele não atrapalhou, claro. Ele teve 3 passes para touchdown, mas ele é exatamente o meio da nossa tabela. O que vocês acham? Eu não lembro como é que foram as interceptações, mas eu acho que a O fato descrição dele de ser interceptado por Eli Apple já diz muito sobre ele. não, mas assim, chegou em 20 pontos, né. Ele entregou os 14? Ele entregou 14 pontos? Né. Matt Não Stafford, sei. 3 touchdowns, 21. Não, não, eu tô dizendo assim, que se as 2 interceptações viraram touchdown, porque dependendo de onde ele foi interceptado, como foi feita a interceptação, tem que formar uma opinião aqui. Se ele foi interceptado jogando a bola na endzone no final do segundo período, igual o Drake May foi agora no Cara, Super Bowl contra o o jogo foi Seattle, não apertado, tá? conta muito 23 a aquela 20, tá? interceptação. É, foi um Foi jogo 23 apertado, a é 20 isso o que eu tô jogo, não dizendo. foi um jogo tão não tinha uma vantagem, assim, pra ele ser interceptado no último período e não ter nenhuma diferença no placar, sabe, o jogo já tá no garbage Tanto time. que a penúltima campanha é aquele touchdown que o Cooper Kupp acaba com a carreira do cornerback. Mas o jogo Ah, esse jogou o muito, hein, que loucura. Cincinnati vira o jogo, e aí LA recebe a bola faltando acho que 5 ou 6 minutos, e atravessa o campo, e aí na linha de uma jarda o Cooper Kupp acaba com a carreira de um homem. Deixa ele com a coluna totalmente desregulada, porque o que ele faz ali é surreal. Dito isso, O Cooper e Kupp jogou de aí? bola demais, você é louco. E aí? É, não, ajudou. Eu acho que você já começou já descrevendo o final da história, já ajudou. É, Foi no Nossa, foi eles tinham decidido na eles tinham o balança do Odell Stafford. Beckham na última tentativa de ser jogador na carreira. inclusive eu acho que o Odell ele rompe o ligamento no Super Bowl. No começo do Super Bowl ele rompe o ligamento, no meio do jogo. T. Higgins, É. Jamar Chase, Joe Mixon, Joe Burrow, que time também tinha Cincinnati, hein. Mas esse Não, é o o Super Cincinnati era um Bowl time com o melhor. melhor show da abertura do Mas século XXI. De show de quem acaba intervalo. Da com esse abertura não, jogo show do intervalo. Ó, o vinha Aaron bo Donald acaba com esse jogo, cara. O Aaron Donald, ele, cara, ele é surreal nesse jogo. Coitado do Joe Burrow, cara. cara, vamos lá, eu tô até dando uma olhada aqui, E o que quantos Snoop Dogg fez no show do intervalo nesse Super Bowl também. ele é interceptado aqui, ó, no segundo quarto, eh, quando estava 13-10, e na sequência o Bengals tem um punch, depois ele é interceptado no início do terceiro quarto também, e rola um field goal do Cincinnati. Então assim, não atrapalhou o time, as 2 interceptações. Ah, E ele ele pegou 3 consegue um pontos, né. touchdown derradeiro da virada também, se eu não me engano no final do quarto período já. É esse do Cup Tava que faz. 16-20 e ele consegue um touchdown e aí o Cincinnati não consegue correr e eles acabam com o jogo. Tá bom. É isso, ajudou. É, Seguindo. O Murilo ele começou entregando o resultado. Ajudou. Tá justo, acho que Gastamos tá tempo demais com ajudou. é. Super Bowl Desde o dos 2 começo aí, menores times que a gente já falou até agora, diga-se de passagem. Rams Man. Vamos lá. Cara, essa pra mim, eu sei que dói no coração do Fernando, mas essa é a melhor atuação do Mahomes no Super Bowl, cara. Essa é a melhor atuação do Mahomes. A gente tá falando de 2023, Chiefs e Eagles. Mahomes, nesse Super Bowl, ele vem pra 3 touchdowns, 182 jardas, é pouquinho? É pouquinho. Mas ele acertou 21 de 27 com 77% de aproveitamento e ele correu para 44 jardas. Cara, se o Mahomes ele chega perto de MVP dos MVPs nessa nossa lista, é nesse Super Bowl. Eu achava que ele tinha tido números melhores. Eu lembrava que o jogo foi um baita tiroteio. 38 a É... 35, inclusive, provavelmente foi a maior somatória de pontos dos últimos 10 anos do Super Bowl. Não sei. Cabeça não lembra. Mas Então, eu achava que ele tinha tido o número, pelo menos de número de jardas, ele tinha tido mais. Mas, de fato, 182 foi um jardas é baita. pouco, né? Mas você tá pensando no Foi aproveitamento de 77%, cara. E mesmo assim, ainda correu 44 jardas. foi um baita jogo. Murilo, Fomos prejudicados pelo gramado. só uma errata, se a matemática não me falha, 41-33 de Filadélfia contra os Patriots dá mais ponto, não dá não? É É, verdade. vai dar 74 74. versus 73. Um ponto de diferença. Um ponto de diferença, mas sim, um grande jogo, sem dúvida não. Super Bowl foi esse? Esse aí foi o 57. 57. 57, 2023. Mahomes MVP, inclusive. E nesse jogo tem, lógico,
a grande polêmica, né? O melhor jogador em campo talvez não tenha sido Mahomes, talvez tenha sido o juiz, né? Ô, louco. Foi o gramado. Ô, Gramado louco. horrível. Nossa DL não conseguia parar em pé pra sacar o Mahomes. Cara, E aí isso acabou com a nossa defesa. aquele hold do Bradbury no Juju, cara. Hoje parece o roubo de Nova Orleans, que roubaram Nova Orleans contra o Rams, cara. Que holding foi aquele, cara? Que coisa mais bizarra, cara. Cara, pior que, sendo sincero, é uma falta questionável, tá? Foi falta. Eu já vi piores não sendo marcadas, eu já vi lances mais leves sendo marcados, então pra mim, sendo um Super Bowl, eu até relevo. O que menos me incomoda, o retorno de 50 jardas no último drive, a total capacidade do time de especialista de conseguir derrubar o cara na hora mais importante do jogo me incomoda muito mais. O, Olha que curioso aqui, né, eu tô no box score da ESPN e nesse jogo o Patrick Mahomes fez uma parada que deve ter sido muito importante pra partida, eu não me lembro. Para o telespectador aqui, normalmente os Super Bowls eu estou embriagado, tenho que ver o jogo de novo, né, e de repente eu vejo, de repente não. O Patrick Mahomes, ele recuperou um fumble, que não foi ele que perdeu. eu acho que o running back, não foi? Ah, eles têm aqui um fumble, do Creed Humphrey. Foi um fumble do center. Chegou no fato surpreendente do dia. Já não bastava o touchdown recebido do Nick Foles, agora a gente tem o Mahomes Recupera Não, recuperando mas aí, fumble de running back. mas aí provavelmente foi algum snap ruim do center que ele recuperou a bola. o running back deixou cair, ele deitou em cima da Não, bola, não o Creed perdeu. Humphrey é o center, pô. E o Não, não, Provavelmente foi algum snap então, ruim. mas mesmo assim, ó, quando ele faz o snap pro running back, às vezes saiu da mão do running back, o Mahomes deitou em cima da bola pra não perder. Aliás, pra não perder a posse, né? Não, inclusive, nesse Super Bowl, o Jalen Hurts tem um fumble pitoresco. Daquele tipo, sabe quando você tá com a bexiga que você aperta demais, ela escapa? Ele fez isso com a bola de futebol americano. Pô, mas ele Ele foi tá pra segurando a bola. 304 jardas, a gente não vai falar dele aqui nesse vídeo, mas ele foi pra 304 jardas. O WR1 de Filadélfia teve 100 jardas no jogo, né. E eu não tô Olha, a falando do gente vai AJ falar dos Brown. quarterbacks que perdeu também no próximo vídeo, tá? Próximo É. vídeo tem os quarterbacks que perderam o Super Bowl e as suas campanhas. Se O tiver like nesse, WR1 né, de se tiver like. Filadélfia, Pelo amor de Deus, desde Dallas. 2020, sou o maior partidário de Devonta Smith que eu conheço. WR1. Tá, mas e aí? Patrick Mahomes nesse jogo, jogou demais? Jogou mais que no outro? Cara, jogou mais que no outro e, como eu falei, cara, se tem uma chance do Mahomes entrar pro hall do MVP dos MVPs é nesse jogo. Não, É não tem a nesse Cara, menor eu jogo. acho que chance. ele foi mais decisivo, porque esse jogo ele foi até a última posse. Tanto Cara, que mas se o, ele, o se ele time. entrar no jogou demais, ele é o primeiro do jogou demais, cara. Vai Ele ser o jogou mais que o segundo, né, Brady. pra quem descer do MVP dos MVPs. Ah, Mas hoje, no atual formato tier list, é o primeiro do jogou demais. eu já colocaria ele no jogou demais, já desceria o outro Super Bowl dele pro ajudou. Ele Ah, jogou mais que o Brady jogou aquele jogo de Tampa? Jogou. Eu acho que Jogou. o Até porque cara, jogo ele do jogou mais Brady foi difícil, mais porque exigiu limpo. É muito que a mais dele. exigência foi outra, mas o futebol é, individual do Brady foi mais limpo. então, Não, mas mas é esse ele porque o jogou nível de bem, exigência ele do não outro é maior, cara. Não comprometeu. tem como. Foi um jogo muito mais complicado. Pelo E jogo eu preciso. posso entender isso aí, posso entender isso aí. E aí eu já desceria o Super Bowl 54 para judô só, na frente do Stafford. E aí? Ajudou? Na frente do Stafford. Então desce e coloca outro Mahomes ali. É Mahomes, como ele isso. jogou demais. A gente vai continuar falando dele agora. Patrick Mahomes, Super Bowl 58 em 2024. Chiefs e Confesso que esse eu só, Packers. confesso que esse eu só vi highlights. Foi num domingo de carnaval, obviamente. Eu não estava presente de alma, apenas de corpo, nesse planeta. E aí eu vi só os melhores momentos. Mas também ele foi mais clutch do que os Quem que números. já estava nesse jogo? Eu acho que o Arthur tinha acabado de nascer no fim, Esse é o tinha da acabado. prorrogação, né? Esse é o da Isso da prorrogação. prorrogação. Esse é o da prorrogação. É, cara, é 25-22 esse jogo. Vamos lá, aos números do Mahomes nesse jogo. 2 touchdowns, 333 jardas. Ele teve um índice de acerto bom, até de 74%. Ele tentou 46, acertou 34, errou 12 passes. Ele tem uma interceptação, só que aí tem uma curiosidade, cara. Ele correu para 66 jardas e foi o líder do Kansas City como corredor nesse jogo.
Ele correu mais que o running back, cara. Não é loucura, o cara estava fazendo tudo, né. Você vê como o time tava capenga já, né. Ele tinha que correr, ele tinha que lançar, recuperar a fama. E o touchdown É, dele foi faltando 3 segundos pra prorrogação. 3 segundos pra Se eu não me prorrogação engano, pra acabar, levar né. pra prorrogação. É. Não, pra Não, não prorrogação é acabar. touchdown, não, eles ganham na prorrogação com E field goal, é pra não, levar pra prorrogação. não. Eles estavam perdendo de 22-19 na prorrogação e faltando 0,03 segundos. Não, é, 3 segundos, e aí eles fazem um touchdown com o Mecole Hardman. Eles levam pra prorrogação faltando 3 segundos com o field goal do Harrison Butker. Eles tomaram um field goal, fazendo 19-16, faltando 1 minuto e 53. Ele faz uma campanha derradeira e faltando 3 segundos eles chutam um field goal pra levar pra prorrogação. Aí eles tomam um field goal, naquela fazem uma regra, campanha de 7 minutos no touchdown da vitória. naquela regrinha de prorrogação, eles tinham que pontuar, pelo menos um field goal para manter a prorrogação, ou virar o jogo para ser campeão. E além disso, eles ainda fizeram questão de gastar todo o relógio e quase que eles perdem por tempo, não é nem por falta de pontuação. Cara, esse Confesso que jogo para quem viu ao vivo deve ter sido incrível. Principalmente aí um salve pro meu primo Guilherme, torcedor de Kansas. E já me zoou muito, mas enfim, no próximo Super Bowl a gente devolveu. Mas acho que foi a segunda, que acho que pelo menos do século XXI foi a segunda maior virada da história do Super Bowl. Por números gerais, me parece, eu não lembrava, mas acho que por números frios é o melhor Super Bowl dele em números. Não, não, Fê, esse ultrapassado. mano, é que é muito Super Bowl, a gente vai se confundindo. Tiveram 3 viradas de 10 pontos no Super Bowl, que são 2 do Mahomes contra São Francisco e uma Ah, não, dos Patriots contra mas Seattle. essa foi mais apoteótica. Não, a dos Patriots contra Seattle foi grande também por conta da interceptação. E tem a do o 28-3, né. É que da interceptação não é a Essa virada, né? Na É que verdade, é eles que evitam é que o que Seattle vire o essa jogo. é que essa começa 10-0 no segundo quarto para São Francisco. E aí existe a virada já de Kansas City já no terceiro quarto. Aí, São Francisco vai para 16-3, 16-16, 19-16, 19-19 e aí tem 22-19, 22-25. cara, Tá, mas jogou mais que eu aquele acho outro Mahomes. não jogou mais, mas jogou mais com o Brady, talvez. Não, tô dizendo que Vai jogou ficar mais que o Mahomes do ajudou. jogou mais que o do ajudou e jogou menos que o jogou demais. Jogou menos que o Brady também. Eu acho que jogou Você não com o gostou Brady. dessa partida do Brady, né? Você tem uma birrinha com o Tampa Bay. Dá pra entender o porquê. Ele pegou esse Kansas City aí, pô, aí ele destrinchou. Não, é menos que o Cara, Brady, tem que ficar atrás do Brady, pô, não tem como. Cara, O jogo do Brady é muito limpo, ele, pô. a gente vai colocar ele aí e ele vai cair pelo próximo que tá vindo já. Se quiser já colocar no judô, que ele vai cara, cair de qualquer jeito. Que isso? cara, eu Espera aí, falei, mas vamos lá. quem que você tá O falando? jogo do Não, Jalen Hurts. o Vamos lá, Mahomes Muriel, pro anuncia. Super. Jalen Hurts contra Kansas City. Vamos lá. Super Bowl 59. Eagles e Chiefs. Grande dia. Jalen Hurts 8 de fevereiro. campeão. Jalen Hurts campeão. 2 touchdowns, 221 jardas, 17 passes certos de 22, tá? 77% de aproveitamento. Só que ele tem uma interceptação. Fato curioso sobre esse Super Bowl, ele E os tem dois touchdown terrestre. um touchdown terrestre. Ele tem 77 jardas corridas e um touchdown terrestre. E aí? Fala do meu touch push. Cara, dada a sua que foi o jogo e você aí a gente tem que ter coerência, você se acalma aí. Eh, a parte mais importante desse jogo foi a defesa, não foi o ataque. Mas aí a gente vai entrar no espectro do Tom Brady no Super Bowl 55. Não, mas assim, exatamente. O jogo foi um jogo para 220 jardas, 17 passes apenas, poucas tentativas de passe, tá. Ele correu muito com a bola queimando o relógio, mas passando a bola, que é a essência do quarterback, ele não foi nenhuma aberração. Eu acho menos que o Mahomes para mim ajudou. Talvez mais É que o 2 para Maho 1. É talvez 2 para mais 1. É 2 touchdowns passados para uma Heresia. interceptação. 2 não, para e 1, talvez pô. mais que o Mahomes do ajudou, talvez mais que o Mahomes ajudou é de 3 touchdowns, 21, 27, né. O mesmo percentual, só que com 4 passes a mais, sem interceptação.
44 jardas corridas contra, não sei, 77. 77 do Jalen Hurts. Cara, eu não sei se jogou mais que esse Mahomes ajudou, eu tô respeitando teu clubismo aqui. Foi um jogo amassado pela defesa O que o próprio Mahomes Mahomes não não, conseguiu o jogar. Mahomes do ajudou. Pera aí. O Mahomes do ajudou é o Mahomes do primeiro Super Bowl dele. Não, É o 54. é Mahomes do ajudou do 54. é do segundo Super Bowl dele. Primeiro. O 50, não, Mahomes do 57 é o primeiro do jogou demais. O Que é contra a Mahomes. Filadélfia. Aí o Mahomes do Isso. Do segundo jogo 57 e do 58. O Mahomes do 57 e do 58 jogou demais. E o Mahomes do 54, ele tá como ajudou. tá, que ele O teve Mahomes 286 jardas, 2 touchdowns, 28-42? duas interceptações. E duas interceptações com o 2 touchdown corrido. interceptações. Tá, esse tal você tem razão. Só Eu um irmão, dois passes para touchdown e uma interceptação. Um touchdown corrido, correu mais que o Mahomes. Essa é a única diferença do Mahomes do ajudou para ele. Os dois tiveram dois touchdowns, os dois É tiveram uma porque interceptação e os o dois tiveram frisson touchdown desse corrido. Super Bowl foi o quanto que o Mahomes virou pandeiro no pagode, pô. Não foi o que o Jalen Hurts fez. Isso É, que me pega. Fez o que foi preciso. Ninguém Ele olhava ganhou o pro Jalen jogo. Hurts. Não, concordo com você, ele ajudou, Não, mas é, pra o mim, mérito a gente colocou é ele o, na frente é dele, o mesmo. talvez até na frente do Mahomes, porque ele teve mais jardas que o Mahomes. Mas se você for lá para os números frios, não tem diferença dele pro Mahomes. É o mesmo, pra ele mim, é o mesmo caso do Brady no Super Bowl 55. é o melhor dos ajudous. Eu também acho que ele é o melhor dos ajudou. E aí, Fernando? Sem clubismo. Não estou sendo clubista. Pra mim, ele foi uma partida tirando uma Tá, interceptação que clubista foi pra inútil. caralho, tomou 2 Que caixas de cerveja. Kansas City não tirou 3 jardas com a interceptação que teve de Mahomes. É uma partida parecida com a do Brady. Assim, a defesa dominou o jogo, em nenhum momento foi É que o jogo competitivo. terrestre mudou Assim, horrendo. Eu respeito muito, amo o jogo terrestre, tá? Mas assim, ele fez questão o. de mídia, eu estava viajando, estava fora, né? E eu acabei não vendo o jogo, não tinha internet nem nada. Quando eu voltei, eu fui falar, pô, o que aconteceu no Super Bowl? E aí, de repente, ninguém falou de Jalen Hurts. Todo mundo fala assim, a defesa dos Eagles engoliu o Mahomes. Inclusive, eu fui polêmico falando que o Brady tinha que ter ficado no judô. Não, falou merda. Eu Nem Mas fala de novo. foram não jogos concordo também, parecidos. não. Não Foram concordo Super também. Bowls parecidos. As duas derrotas do Mahomes em Super Bowl são jogos extremamente parecidos. Cara, Que ele é completamente obliterado pela linha defensiva do time adversário. E o outro quarterback do outro time, ele só se preocupa em não fazer merda. E aí, é, dito isso, mantemos no ajudou? top 1 do ajudou. Eu também E acho que aí, segue. por obviedade, o Stafford vai ter que descer, né? Porque descendo ali alguém lá de cima, desce e desceu o Stafford. É, o Stafford não atrapalhar A fez gente vai muito. reorganizar isso no final depois que acabar. Porque Vamos assim, lá, gente. chegou um concorrente pro Peyton Manning aqui. Cara, então, é isso que eu ia falar. Ó, pra você aí do futuro, que você tá vendo esse vídeo agora, a gente tá em 2026, hoje é dia 27/4, e eu te falo com todas as palavras, o Sam Darnold, talvez junto com o Jimmy Garoppolo e mais alguns outros aí, é um dos piores quarterbacks a pisar no Super Bowl. Dito isso, Sam Darnold, Super Bowl 60. Vamos lá. Um Eu touchdown. aposto que o Sam Darnold vai ter uma carreira decente daqui pra frente. Ele, É, todo mundo vai entrar nesse vídeo pra me ele tinha xingar. um fantasma muito grande na vida dele ali, que eu acho que ele exorcizou nesse Super Bowl. Mas, cara, olha isso. O Sam Darnold vem para um touchdown, 202 jardas. Ele tenta 38 passes, acerta 19, 50%, cara. 50%. Mas aí pelo menos ele não foi interceptado também. Mas, cara, é uma atuação de todas aqui, talvez Patético. seja. Ah, não. Eu acho que junto Bem com a do ruim. Peyton Manning e a do Brady também, que ele não tem nenhum touchdown no 13-3, cara. É as três piores atuações dos últimos 10 Não, anos. que Isso, eu ela acho que de tá muito não claro atrapalhar isso. fez muito, tá? E eu acho que ela só não vai Tá entrar no lugar da alto do não Peyton atrapalhar Manning. muito. Cara, eu só não acho que ela vai tomar o lugar do Peyton Manning aqui, porque o Peyton Manning foi bem horrível e porque ele fez o que o plano de jogo pedia, né? Esse tá bem fresco na memória. Falaram assim: "Pô, tu não precisa jogar, é só você não entregar a bola para os caras que a gente não vai deixar o Drew Kimmich jogar bola". E ele ainda conseguiu fazer um E teve touchdown, passou por um lances, cara, que touchdown. isso ficou cristalino pra mim, porque ele dava overthrow sem medo nenhum. Quando era o último homem, ou vai ser touchdown ou eu vou jogar a bola na arquibancada e foda-se.
Então assim, ele não queria colocar a bola em disputa, ele não quis colocar em risco, ele só jogou a bola no lugar mais seguro possível que ele podia jogar. E assim, isso é o nome de não atrapalhar fez muito foi feito para o Sam Darnold. Concordo. Eu não discordo de nada Exato. que você falou. Foi o E aí? famoso arroz com feijão e ovo ali, básico, E e só e assim, pra. eu mano, eu aposto o que vocês quiserem, isso foi conversado no vestiário. Na dúvida, joga longe. Não põe essa bola em É, jogo. não. Porque Cagada, pelo amor de a Deus, derrota de Seattle, não me faz cagada, pelo amor de Deus, Sam Darnold, na tá se tudo arrumadinho pra gente na ganhar. semana Não me pré-Super faz Bowl, cagada. a única win condition dos Patriots era tomar a bola do Sam Darnold, tomar a bola 2 ou 3 vezes no jogo, porque os Patriots tinham provado durante toda a pós-temporada que não conseguiam jogar contra uma defesa de elite. Não funcionava. E depois a gente vai falar do Drake May no outro vídeo. Não conseguia funcionar contra uma defesa de elite. Então era só não deixar um campo de 20, 30 jardas pro Drake May, que ele não ia tomar ponto, tanto que não tomou. Teve uma campanha, né, que o Drake May conseguiu jogar, o jogo acaba aí 29-13 e só, mais nada, nada. Então assim, o de não atrapalhar fez muito, e era justamente o que precisava, né, então é isso. Cara, não sei mais muito o que falar do Sam Darnold, é um quarterback que a gente já não espera muito. Provavelmente a comissão técnica já sabe disso, sabe das limitações dele e monta um estilo de jogo pra ele não atrapalhar, cara. Tanto que o MVP do Super Bowl é o Kenneth Walker. É o Kenneth Walker o Vamos MVP lá, do Super quem Não, Bowl. desses que a gente falou aqui, O Super Bowl em si foi, assim, até respeito ao meu amigo patriota aí, mas foi um Super Bowl tão meio que insonso que se faltava 5 minutos pra acabar o Super Bowl, a gente não fazia ideia de quem ia ser MVP, porque, tipo assim, eh, a defesa de, não foi o a pior defesa de Super Bowl. Seattle como a defesa de Seattle como um todo jogou muito bem, não teve ninguém que se destacou pra gente falar, não, vai ser tal Ah, jogador, porque teve 2, 3 interceptações ou 2, 3 sacks. Aí no fim, acho que no último drive de Seattle, o Kenneth Walker faz um touchdown longo, e aí o pessoal fala, ah, dá pra esse cara aí mesmo, vai. não, ali no segundo período também ele conseguiu desafogar bastante o Seattle também. Mereceu. Ó, dos Super Bowls que a gente falou É aqui, limitado, cara, limitadíssimo, cara. Eu acho que da lista que a gente colocou aqui, Não, você tá falando do talvez, Kenneth Walker, cara, calma. ele só não seja pior que o Foles, tá? Isso Que pensando em isso. carreira, tá? Porque o Foles ele não existia, daí ele existiu por 30 dias e depois ele deixou de existir de é que o novo. Foles a gente já sabe que E sumiu, né, o Foles ele que o Sam Darnold pode sumir, mas eu acho que não. Vamos lá, só Kenneth Walker, Cooper Kupp e Julian Edelman foram os 3 que MVPs não quarterbacks que a gente dos Super E Bowls que a gente o colocou Von aqui. Miller. Ah, e E teve o o Von Von Miller, é Miller. verdade, a gente começa no Von Miller. Então assim, foram Ou o 4, garoto né. do Gatorade, qualquer pessoa naquele estádio no dia do Super Bowl 50 ia ser MVP na frente do Peyton Manning. Não, é que o Von Miller realmente jogou muita bola. É que o Kenneth Walker talvez tenha sido o pior MVP do Super Bowl, Sim. cara, beleza? provavelmente em jogo e em carreira, Não esses Ah, necessariamente, mas tem o aí. Nick Foles aqui, né, a gente volta a falar dele. Mas tipo assim, ele é. talvez em jogo, ele foi o pior MVP do Super Bowl. Olha, Modorrento foi o Super Bowl também. Mas eu ainda não Você acho fez que ele bem tenha sido também? pior É do que bem o que você Super fez Bowl o contra Kenneth os Walker, Rams. né? Olha o clubismo aqui, zero clubismo aqui. Eu acho que o Super Bowl dos Patriots contra os Rams foi pior do que esse. Em 13-3 foi Não, mais insosso do que agora Seattle e Patriots. cara, o Super Bowl dos Patriots e do Rams foi o pior Super Bowl que eu assisti. Eu acompanho a NFL desde 2009. Foi o pior Super Bowl que eu assisti, foi esse, Tem cara. Super Bowl muito Foi, chato eu também, que é não vou te falar, tá? O Seahawks e Broncos lá atrás, lá no, acho que é É 40 47, a que 18, sei lá. também Não, não 48. corre ver jogo assim. É, Porque é um Super Bowl que ele acaba basicamente na volta do intervalo, tenta te dar o de retorno e acaba ali. não, Então é o segundo tempo inteiro, é um grande banho-maria fica um pra porre ver Seattle jogo pra assim comemorar. também. E existem Super Bowls também que eles tinham tudo pra ser ruins e acabaram sendo bons, né? Se você pegar Ravens e 49ers, cara, Joe Flacco, Kaepernick, eu olhei pra isso e falei que bizarrice, mas foi um bom jogo, cara. Foi um jogo Ah, muito bom. não, era um Super Bowl que prometia bastante. Meu, meu apresentador, seguinte, Mexendo nessa lista. 55 minutos de vídeo, a gente fala pra caralho, a gente precisa descer o Nick Foles aí e finalizar o vídeo. E Que aí, isso. quem desce? Não, pô, pera aí, beleza, a Não, gente primeiro levou tem que descer o Stafford, Desce o tem que primeiro, fazer. primeiro que desce na tá. ordem, a gente deixou arrumadinho, a gente deixou arrumadinho. É O- assim, gente, muito legal o que o Nick Foles fez, incrível. Talvez se eu tivesse no boteco eu preferia contar a história dele do que a do Brady, beleza? Se eu como protagonista da história, talvez a história dele seria mais legal, mas parou, pô.
Vai descer o E Mahomes também, o né? peso dessa vitória do Brady é o peso dele se tornar o maior jogador da história incontestavelmente. Certo? Então é isso aqui, Esse é o pessoal. 5º Super Bowl dele. Não, arruma o Foles ali direito, pelo amor de Deus. É, não, o Foles é na frente de todo e com larga vantagem. Tinha que ter um bagulho só para o Foles ali. Ele jogou muito mais bola que o Brady e que o Mahomes nesses jogos aí. Cara, foi a maior história de Cinderela mesmo. É. Realmente não tenho o que falar. Dito isso, pessoal, mais alguma consideração? Não, na verdade, É, agora é aceitar os xingos. Quem quiser comentar, deixar o like aí, por favor, mesmo que não tenha gostado. galera, o importante é o seguinte, a gente prefere deixar sua opinião, fala com a gente, faça seus debates. Pessoal da Mande Filadélfia. sugestões pra gente também, pode Pessoal da escrever. Filadélfia, me ajudem, porque a gente foi garfado 2 vezes aqui. Estamos sendo garfados. O cara quer roubar nosso recebedor, roubar nossos Super Bowls. Mas é isso. Como Cara, recebedor é bom. isso aí. Vai Gostou do acontecer. que a gente falou? Gostou do que a gente falou? Não gostou do que a gente falou? Discorda do que a gente falou? Dá um like, comenta, manda sugestão pra gente aí, que a gente tá aqui para isso. É para ver o caos. Beleza, pessoal? Obrigadão. Até a próxima. Valeu, falou.